Encontraram João, capítulo 3, versos 5 ao 17. Amém. Diz assim: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Verso 16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Pai, em nome de Jesus nós oramos para que essa palavra ela seja esclarecida, revelada, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo, Senhor. Assim como tu tirou as escamas dos olhos daquele homem, que escamas nessa manhã possam cair e que os olhos do coração sejam abertos para que haja entendimento, compreensão, revelação do Cristo crucificado, e que nós tenhamos uma posição de fé para vivermos por meio da fé, não por circunstâncias, não por emocionalismo, mas por fé. E como disse João, a arma que nós temos para vencer esse mundo é a nossa fé. Amém. Aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, esse tem essa fé vencedora. E é essa fé que nós desejamos renovar e fortalecer nessa manhã, meu Pai. Esse é o nosso desejo, por isso que eu simplesmente seja apenas o porta-voz, o mensageiro das boas notícias de Jesus Cristo de Nazaré. E que essa mensagem produza fé, esperança, alegria, amor, conforto, encorajamento em cada um dos corações que aqui estão. Amém. E que o Senhor nos livre de sermos roubados dessa semente, para que ela venha a germinar e a produzir frutos que vão permanecer para sempre. Eu creio. Para a glória do teu nome, Pai. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Nós precisamos entender, como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo, que tudo que diz respeito à nossa vida necessariamente precisa passar pelo filtro da cruz de Jesus. Amém? Não existe hipótese alguma de
termos áreas e situações na nossa vida, seja pessoal, familiar, profissional, emocional, espiritual, ministerial, tudo de algo, ela precisa passar por um filtro chamado cruz de Cristo. Assim como você, quando vai passar o café, filtra, assim quando tantas situações que você precisa de um filtro para trazer a essência, para trazer a coisa boa, para trazer aquilo que vai trazer proteção, aquilo que vai trazer as coisas boas, muito mais nós precisamos filtrar tudo na nossa vida cristã pela cruz. E aqui Jesus estava numa sabatina com um grande homem intelectual, religioso, Nicodemos, um dos principais dos fariseus, um homem muito sábio, mas que com um coração sincero, ele sabia que Jesus não era um falcatrua, ele sabia que Jesus não era um enganador, que não era um falso profeta, mas que Jesus vinha da parte de Deus. E aí ele toma a decisão não de, por inveja, querer ir contra Jesus como a grande maioria dos fariseus, mas ele quer conversar, ele quer entender, ele quer conhecer Jesus. E nessa conversa com Jesus, Jesus traz algumas verdades espirituais que para ele eram meio que confusas, eram meio que incompreendidas, e Jesus falou para ele: puxa, mas se eu estou falando para você de coisas naturais, para que você possa entender as espirituais, imagina se eu tratar contigo de fato com coisas espirituais, é mesmo que você vai pirar o cabeção. E aí ele diz: olha, quem não nascer do Espírito, quem não nascer de novo, não vai entrar no reino do céu. Ele fala: mas eu já sou velho, minha mãe já morreu, como é que eu vou nascer de novo na barriga dela? Eu falo: não, você não está entendendo. O que nasceu da barriga da mãe é o nascimento biológico. Agora, aquele que nasceu da fé e do Espírito, nasceu espiritualmente de Deus. Você lembra da história de Moisés no deserto, na peregrinação para a terra prometida, quando o povo começou a murmurar, a reclamar, porque não estava cansado de comer do maná, e aí se rebelaram contra Deus, contra Moisés, e aí Deus falou para Moisés: faça uma serpente de bronze, e todo mundo que for picado pelas cobras venenosas que vão morrer, se olhar para essa serpente de bronze pendurada numa haste, ela vai ser curada, ela vai ser salva e ela não vai morrer. E aí, exatamente como Deus orientou a Moisés, ele fez a serpente de bronze, colocou numa haste de madeira e levantou, e todo mundo que estava morrendo pelo veneno da cobra, quando olhava para a serpente de bronze em cima da haste de madeira, o que acontecia com elas? Eram curadas. Onde está isso, pastor? Eu quero ler contigo rapidamente Números capítulo 21, do verso 4 ao 9. Isso é importante você entender, porque se Jesus citou isso para Nicodemos, nós precisamos entender também. Verso 4: então partiram do monte Hor, pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou o quê? Impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil, essa coisa ruim, essa coisa horrível. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque todos falamos contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então
Moisés orou pelo povo, disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém? Amém. Não sei se você já viu o The Chosen, né? O seriado The Chosen, mas lá no episódio 7 da primeira temporada tem esse episódio de Jesus com Nicodemos, mas na introdução desse episódio tem a introdução de Moisés falando com Josué exatamente sobre isso, e o pessoal da mídia foi cirúrgico e pegou exatamente essa parte. Eu quero que você assista comigo aí agora. Está na ponta da agulha aí, ou sou eu? Península do Sinai, Pode aumentar um século pouco 13 a.C. o volume. Josué, quantos mais anos? Cerca de 300, senhor. Onde você os enterra? Os homens estão tentando cavar uma vala, mas o chão é duro e gostoso. Com todo respeito, Moisés, não são os mortos que me preocupam, são os que estão morrendo. Centenas caem a cada dia, e para cada serpente que matamos, outras 10 aparecem. Talvez devamos deixar os corpos aqui, nesta tenda. No ritmo que as pessoas estão morrendo, não haverá espaço, mesmo se as empilharmos até o teto. Então teremos que ir e encontrar outro lugar. Não vamos partir tão cedo. Muitos estão doentes e não podem andar. Depois de hoje, os únicos hebreus doentes demais para andar serão os que escolherem permanecer assim. Será que tem remédio nesse bronze? Você disse às pessoas que pediriam a Deus que perdoasse a rebelião delas, que curasse as picadas de serpente. Eu pedi. Então por que está se escondendo? Não foi ideia minha, Josué. Isso é um símbolo pagão. Você não perguntou se ele tinha certeza? Talvez você não o tenha entendido bem. Eu aprendi a fazer o que ele diz, sem questionar. Você se lembra do que aconteceu em Neba? Só para ter certeza. Poderíamos enviar mensageiros para esse objeto e implorar por ajuda. Aquilo ali. Me alcance aquilo. As pessoas dirão que é uma piada cruel. Deixa dizer então. Ajude-me a entender. Isso não faz sentido nenhum, como você explicou a vermelha. O maná e os codornas, a coluna de fogo. Josué, qualquer israelita que olhar para esta serpente de bronze e acreditar no poder de Adonai será curado. É um ato de fé, não de razão. Fé. Coisa linda, né? Os caras tiveram uma sacada de Deus para fazer essa cena aí. Exatamente o que nós lemos aqui em Números, no capítulo 21. Então, aqui está o que Jesus trouxe como referência do Antigo Testamento para podermos entender. Era necessário que o Filho do Homem, está falando de quem? Dele, Jesus. Teria que ser levantado com uma serpente de bronze. Não sei se você reparou ali, mas eles deixaram fundindo assim na luz da cortina a haste. Você viu o símbolo da cruz, onde a serpente ia ser colocada? Então, já era uma tipologia da crucificação de Jesus. E é tão poderoso e profundo isso que se hoje
alguma pessoa for picada por uma serpente, qual que é o antídoto? O próprio veneno, que é extraído da cobra, feito soro, para trazer como vacina para quem foi picado por ela. E a Bíblia diz que Deus fez Jesus pecado por nós, lá na cruz, para que através do sacrifício dele, nós nos tornássemos a justiça de Deus. Por isso que Hebreus capítulo 12, se você quiser abrir comigo, verso 1 e 2. O autor de Hebreus vai dizer assim, verso 1: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande... Desculpa, eu botei na NVT essa, se quiser botar na NVT, obrigado. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o quê? O olhar firme em quem, gente? Em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou o quê? A cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Deus é tão rico na sua sabedoria, no seu conhecimento, que ele traz para nós tudo isso, mas escondido. Nós precisamos procurar, buscar, vasculhar, assim como alguém que procura tesouro. Você já encontrou tesouro assim, fácil, né? Ou está no fundo do mar, ou está em alguma ilha deserta. Você tem que ir atrás. E Provérbios fala isso, que o mistério e a glória de Deus é esconder as coisas dele. Mas nós temos graça e sabedoria para descortinar, para revelar. Isso é dom de Deus. Então Jesus estava ensinando a Nicodemos, ensinando a nós nos dias de hoje, que é um ato de fé quando nós olhamos, cremos e confiamos no que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Amém. Porque senão nós iremos perecer, nós iremos morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Paulo, que era um homem estudado, um homem letrado, um fariseu de faixa preta graduada naquela época, que perseguiam os cristãos, que diziam: vocês são hereges, vocês estão trazendo falácias, vocês estão trazendo enganação para o povo. Ele matava os cristãos, ele perseguia, ele botava na cadeia os cristãos, até que um dia ele teve um encontro com o próprio Cristo. E a luz de Jesus foi tão intensa na vida de Paulo que ele chegou a ficar cego durante 3 dias, sem enxergar nada, até que um obreiro já da igreja primitiva, chamado Ananias, teve que ir lá orar por ele, e o texto vai dizer em Atos que como que umas escamas caíssem dos olhos de Paulo. E ali ele foi cheio do Espírito Santo, foi batizado do Espírito Santo, ali ele recebeu o conhecimento, o discernimento, a revelação do Evangelho de Cristo, e nunca mais parou de pregar, de propagar, de anunciar esse Evangelho do Cristo crucificado. Ele próprio diz aqui em Coríntios, que é o versículo que a gente botou no cartaz, né? Se você quiser abrir comigo, 1 Coríntios. Os corintianos estão meio jururu e São Paulinos. 2:2.
Olha o que Paulo diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Aí hoje as pessoas falam de tudo nos cultos, menos de Cristo crucificado. Que você é ungidão, que você é escolhido, que você vai romper, que você vai fazer e vai acontecer. Passa um culto inteiro e não fala sequer uma palavra sobre Jesus. E as pessoas saem infladas, inchadas no seu ego, dizendo: agora vai, agora vai. Aí elas se frustram, porque ainda não foram. Porque o Evangelho, o genuíno de Cristo, nada tem a ver com as coisas dessa terra, mas com o reino dos céus. E que Evangelho que nós cremos, que Evangelho que nós vivemos, que Evangelho que nós experimentamos, porque a própria palavra Evangelho, no original do grego, significa boas notícias. E a boa notícia é que, se nós olharmos para Jesus, todo o veneno do pecado e da serpente vão ser retirados da nossa vida, nós vamos ser perdoados, curados, salvos, abençoados por causa do amor e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas muitos já não querem mais ouvir esse tipo de evangelho. Eles querem ouvir aquilo que agrada os ouvidos e o ego deles. Mas nós temos um compromisso com o Evangelho de Cristo aqui na Ohana. Aqui nós vamos pregar o que está escrito nessa Sagrada Escritura. Amém. Amém? Amém. E que cada um de nós possa ter coragem, fé suficientes para praticar, exercitar, viver o que está escrito nesse livro. Não estou dizendo que a gente vai chegar à perfeição, não é isso. Mas toda vez que nós precisarmos, nós vamos olhar para quem? Para Jesus. Não vai querer olhar para o pastor Guto. Tu vai morrer. Se tu olhar para algum irmãozinho ou irmãzinha na igreja, você vai morrer. Agora, se você permanecer com os teus olhos em Jesus, você vai viver. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, nós precisamos receber a revelação e o entendimento claro sobre o Cristo crucificado, sobre o Cristo ressuscitado. Porque o que for fora disso, Paulo chega a dizer: essa pessoa seja maldita. Gálatas capítulo 1, versos 6 ao 8. Olha o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o quê? Um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema significa maldito. Aí a gente vê, não algumas, mas várias seitas, várias religiões, que até citam o evangelho de Jesus. Mas um anjo me visitou nessa madrugada, aleluia, e eu tive a revelação do céu. E as pessoas vão atrás desses falsos profetas, as pessoas vão atrás dessas heresias, ao invés de ficar no evangelho que é puro e simples. Você viu Josué questionando Moisés, né? Então, mãe, é só isso? O povo está morrendo, tu vai dizer para o povo olhar para uma serpente de bronze e eles vão ser curados, é isso? É fé. Não complica, simplifica, acredita. Ó, dá até uma camiseta.
Não está rindo hoje, carioca? Mas essa é a verdade, a gente quer complicar. Não, mas o que eu preciso fazer? As igrejas falam que nós temos que sacrificar, que nós temos que pagar um preço. Mas quem pagou o preço? Quem foi sacrificado? Quem, gente? Jesus. Ou você acha que você precisa dar uma mãozinha para o sacrifício de Jesus? Não foi perfeito, não foi completo. Aí nós temos que dar uma ajuda para Deus. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Não tem outro, gente, só tem um. Não queira você inventar moda. A roda já foi inventada, a gente só tem que fazer ela girar. O evangelho está aqui, está na Sagrada Escritura. E tem gente que agora se aproveitando do IA, acha que o evangelho vai dar uma mudada. Não, a Bíblia está muito antiquada com a nossa modernidade, a nossa contextualidade. O evangelho precisa ser progressista, a gente precisa progredir, pastor. Não, desculpa. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Glória a Deus. Não vai mudar. Essa palavra não vai mudar. E aquele que quiser acrescentar uma vírgulazinha, um pontinho que seja, ele vai se ver com Deus. Então, eu, particularmente, Guto, eu prefiro acreditar e confiar no que está escrito nesse livro. E nada mais. Querido, se tivesse escrito que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia acreditar. Mas já que a Bíblia fala que, e por falar nisso, o povo pediu um sinal para Jesus. Dizia, tá, mas tu fala tanto do amor de Deus, do reino de Deus, nos dá um sinal, uma prova que Ele nos ama. Quem lembra? Aí Jesus disse assim para eles, olha, o único sinal que eu vou dar para vocês é a história de Jonas. Por que Ele falou e deu essa referência para a história de Jonas? Porque Jonas ficou 3 dias dentro do grande peixe. Depois de 3 dias, o peixe o vomitou, botou ele para fora. Ou seja, Jesus estava falando do sinal do amor de Deus, por Ele morrer pelos nossos pecados. Ficou 3 dias lá no centro da terra, mas depois a própria terra teve que vomitar. Jesus, Ele ressuscitou ao 3º dia. Quando as mulheres foram ver Ele no domingo de manhã no túmulo, a pedra já havia sido removida, e o anjo falou, por que vocês estão chorando, desesperadas, atrás daquele que vive? Vocês estão procurando Ele entre os mortos. Ele ressuscitou. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, Paulo fala, a nossa fé seria em vão, gente. Mas se Ele ressuscitou é porque nós estamos salvos por meio do que Ele fez por nós no Calvário. Glória a Deus. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ou seja, Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Se Ele não tivesse ressuscitado ao 3º dia, a nossa fé seria em vão, gente. Tiveram mulheres e homens bons que fizeram bem para a sociedade? Teve santo, teve santa, teve frei, teve papa, teve Buda, teve Gandhi, um monte de gente fez um monte de coisa boa pelas pessoas. Mas quando eles morreram, acabou, está lá cinza, está osso, seja o que for. Agora vai lá na sepultura de Jesus para ver se tem osso, se tem cinza, o que tiver. Não tem nada, porque Ele ressuscitou. E o que nos torna diante dos olhos de Deus justos não é a nossa conduta, não é a nossa moral, é a nossa fé. Porque as pessoas são ensinadas e fazem uma leitura precipitada a respeito de justiça. E a justiça aqui é realmente esse termo jurídico. A gente tem até algumas pessoas advogadas aqui na igreja. Pode até explicar melhor do que eu, podemos até fazer um workshop sobre essa questão. Mas eu entendi que quando uma pessoa comete um crime, um delito, o que as pessoas desejam é que a justiça seja feita, não é assim? Eu sempre dou exemplo.
de alguém que infelizmente acaba atropelando, mesmo sem intenção, alguém. E aí essa pessoa vem a óbito, e a família e a sociedade pedem por justiça. Mas na verdade o que a sociedade e a família quer é a punição. É que essa pessoa seja punida pelo crime que ela cometeu. E aí o juiz dá a sentença: olha, pelo crime cometido, você vai pagar 10 anos de prisão. Você vai ficar lá na penitenciária, na cadeia durante 10 anos. Depois que passar e proceder e prescrever o tempo do teu crime, você vai ser inocentado, justificado. E aí passa os 10 anos lá dentro da cadeia, e aí vem o tempo e a época que é para ele ser solto, porque ele já pagou pelo crime que cometeu. Depois de 10 anos, vem um alvará de soltura, é isso? Você me ensina aí que eu não sei nada de direito. Eu estudei na faculdade de educação física, então é bem diferente. E a pessoa, quando dá o tempo, prescreveu, ele é solto, ele é absolvido, ou seja, ele agora diante da sociedade está livre, justificado, absolvido. Então a porta da penitenciária abre e ele sai. Aí quando alguém vier, ele vai dizer o quê? Já paguei, estou livre, não devo mais nada. E não deve mesmo. Ninguém vai poder pagar outra vez pelo crime que ele cometeu. Ele próprio pagou. Está pago? Diga comigo, está pago. Está pago. Quando ele sai, a justiça foi feita. Então houve a punição, houve a condenação, houve o juízo, e depois que foi pago o pecado, foi pago o crime, ele agora precisa ser livre, solto, absolvido. Agora ele se torna novamente justo diante da sociedade, não deve mais nada para ninguém. Nós pecamos, não foi Jesus. Nós merecíamos morrer. Mas Jesus disse: eu vou tomar o teu lugar. Eu vou pagar pelo teu crime, pelos teus pecados lá na cruz. Então ele se fez pecado. E aí, lá na tarde de sexta-feira, todo arrebentado, ensanguentado, envergonhado, nu, exposto, com uma coroa de espinhos altamente prejudiciais de saúde, com a cabeça inchada, deformada, barba arrancada, e ainda colocaram lá em cima da cruz, porque era onde as pessoas eram torturadas e mortas pelo crime que elas haviam cometido. Estava quase o crime de Jesus, dizer que era rei dos judeus. E aí no final de tarde ele diz assim: está consumado. E ele entrega o Espírito e reprime a cabeça. Aí houve terremoto, escuridão, loucura. Aí depois de 3 dias, no domingo de manhã, o que acontece? A pedra foi removida. E quando o anjo fala: vão anunciar a boa notícia, porque ele ressuscitou. Ou seja, ele foi punido pelos nossos. Então está pago. Nós estamos livres, absolvidos, inocentados. Agora nós em Cristo temos acesso e relacionamento com Deus, sendo nosso Pai amoroso, assim como Ele se relaciona com o próprio Filho Jesus. Amém. Tudo isso por meio da fé. Por isso é que sem fé é impossível agradar a Deus. E as pessoas, por não ouvirem esse Evangelho, vivem um sentimento de culpa, uma crise existencial. Meu Deus, eu acho que Deus está bravo comigo, Deus está irado comigo, eu não estou agradando a Deus porque eu não consigo levantar 3 horas da manhã para subir no monte e orar a Deus a madrugada toda, ou fazer um jejum de 72 horas, de fazer um propósito de eu se sacrificar para Deus poder me abençoar. O sacrifício de Cristo foi suficiente. É simples.
sobrou para nós que não temos que sacrificar e nem pagar preço? Aceitar e receber e viver a plenitude desse amor de Deus pelas nossas vidas. Paulo enxergou o amor de Deus por nós naquela cruz onde Jesus foi pregado pelos nossos pecados. Efésios 3,14. Pode ser na RA. Efésios 3,14 até o 20. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, ou seja, aquele que nasceu do Espírito Santo, nosso Espírito. E assim habite Cristo, aonde? No vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, ou seja, enraizados, e alicerçados em quê? Em amor, a fim de poderdes compreender, entender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede, que vai além de todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, outras versões vão dizer, abundantemente, muito além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera, que funciona, que dá certo nas nossas vidas. Eu não sei se você conseguiu enxergar que essa altura, profundidade, largura e comprimento a gente consegue imaginar e enxergar o quê? Uma cruz. O amor de Deus é manifestado na cruz. A ira de Deus pelo pecado da humanidade foi também revelada e manifestada aonde? Na cruz. Jesus foi castigado, Jesus foi moído no nosso lugar. Então como é que hoje eu vou acreditar que Deus quer me castigar, que Deus quer pesar a mão sobre mim, que Deus quer trazer juízo sobre mim, se caiu sobre Jesus lá na cruz? Como é que ele vai dizer, não, agora vocês vão pagar pelo crime que vocês cometeram? Pera lá, Jesus já pagou. Sepultura está vazia. Não tem como querer cumprir duas vezes pelo mesmo crime. É uma vez só. Amém? Amém. 1 João 4,10. Nisto consiste o quê? O amor. E esse amor aqui é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor de Deus consiste em que Ele deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E Deus é tão rico em detalhe que a serpente não foi de ouro e não foi de prata, foi de bronze. Por quê? Porque no Antigo Testamento o metal bronze apontava para juízo. Só você pegar o tabernáculo que tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo. No átrio, que era o pátio exterior onde as pessoas traziam os animais para os sacerdotes sacrificarem, havia tipo uma churrasqueira, né, de estrutura, e que era revestida de bronze, porque ali o sacerdote derramava o sangue do animal e colocava para fazer churrasco.
E depois ele se lavava numa bacia de bronze, lavava as mãos ali. Por que era fora? Por que Jesus foi crucificado fora da cidade, lá no Calvário, no Gólgota? Porque ali estava sendo feito o juízo, o sacrifício, a punição. Por isso que Moisés fez uma serpente de bronze, porque apontava para o juízo de Deus a respeito do veneno da serpente que estava na vida das pessoas. Então o juízo de Deus foi executado na cruz, no seu próprio Filho Jesus. Está lá em Isaías 53. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a sua paz. Então a inimizade, a ira foi removido e veio o amor e a paz para que hoje a gente tenha paz com Deus. Romanos 5, 1 e 2, já estou terminando. Mas eu preciso te embasar com referências bíblicas para você entender o poder da cruz. Justificados, inocentados, livres, abençoados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Acesso é acesso. Você sabe, lembra quando você chega no shopping center e abre a porta automática do supermercado? Daqui a pouco vai ter uma porta automática aí na porta do vidro da porra. Vai abrir e você vai ter acesso. Aí já vem o ar-condicionado. A nossa fé em Jesus nos dá acesso ao quê? A essa graça, a esse favor imerecido, a essa generosidade, a essa bondade de Deus, na qual estamos firmes. Então, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E nós já aprendemos aqui que a glória de Deus significa a sua bondade para conosco. Diga para o teu irmão, Deus não quer o teu mal. Deus quer o teu bem. Então, hoje de manhã o que eu preciso que tu saias daqui crendo e entendendo que o sacrifício de Jesus na cruz por nós foi suficiente. Amém. Diga comigo, o sacrifício de Jesus na cruz, por amor a mim, foi suficiente. Hebreus 10, 12 ao 14. Bota na NVT. Se o pessoal do louvor quiser chegar, pode chegar. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido por 1 ano. É isso? Válido por 1 semana. É isso? Válido por 1 mês, mês de fevereiro. Também não. Válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Porque mediante essa única oferta, ou seja, esse único sacrifício de Jesus na cruz, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Então não existe sacrifício que você possa fazer para agradar a Deus. Hebreus fala sobre um sacrifício que agrada a Deus hoje. É sacrifício de louvor, de gratidão, isso agrada a Deus. Sacrifício para você fazer o bem para o teu próximo que precisa, isso agrada a Deus. Porque quem dá ao pobre empresta para Deus. E o terceiro sacrifício que agrada a Deus nos dias de hoje, debaixo da nova aliança, é a comunhão. Por isso que Hebreus 10 ele vai dizer: não deixe de congregar como é costume de alguns. Você lembra da Arca da Aliança, o pau fechando lá fora, o pessoal morrendo afogado, água que descia do céu, e o povo, meu Deus, e a arca? Quem entrou?
Lá dentro tinha elefante, tinha cobra, tinha macaco. Qual é o bicho que não gosta? Tinha barata, tinha rato. Imagina quando o elefante soltava e defecava. Credo, não é? Às vezes a gente romantiza tanta vida. Mas eles todos estavam juntos aonde? Dentro? Quando a água baixou, todos eles saíram salvos para viver um novo tempo com a humanidade. Ai, bode, não gosto de bode, cabra, credo. Tinha de se suportar. A Bíblia diz que nós precisamos nos suportar em amor. Não é no suporte de aturar. Suporte, o verbo é dar suporte. Sabe uma mão francesa que chama de volta? É? A mãozinha francesa dá o suporte para a prateleira. É nesse sentido que a gente dá suporte para os irmãos. E eu louvo a Deus porque aqui na Ohana ninguém é igual a ninguém. A começar pelo meu casamento, o pastor é completamente diferente de mim. E ela sempre tem razão. Ser marido, aprenda que ela sempre terá razão. Não vai querer discutir e achar que você tem razão. A felicidade é muito melhor do que você brigar para dizer que você está com a razão. Isso é a estratégia de quem já tem mais de um quarto de século casado. Não fiquem bravas comigo, viu, mulheres? Só posso falar a verdade. E eu gosto muito da versão da mensagem, que ela é uma linguagem mais contemporânea. Eu quero ler com você aqui, não tem como botar no nosso projetor, mas eu quero que você preste atenção. Eu vou ler do 11 ao 14, tá? Abra os ouvidos aí para ouvir, que coisa linda. Hebreus 10, do 11 ao 14, e eu encerro. O sacerdote trabalha no altar todos os dias, oferecendo o mesmo sacrifício, ano após ano, e nem de longe resolve o problema do pecado. Como sacerdote, Cristo fez um sacrifício único pelos pecados, e tudo se resolveu. Você perdeu a chance de dar um aleluia, glória a Deus aí. Antes tarde, porque não parece. Então, ele se sentou à direita de Deus e apenas esperou que seus inimigos desabassem. Foi um sacrifício perfeito, realizado por uma pessoa perfeita, para aperfeiçoar pessoas muito imperfeitas como eu e você. Por meio daquela simples oferta, ele fez tudo o que precisava ser feito para que os que tomam parte no processo purificam. Vou ler de novo, só o finalzinho. Foi um sacrifício perfeito, realizado por uma pessoa perfeita, para aperfeiçoar pessoas muito imperfeitas. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito. Obrigado, Jesus. E você quer agradar a Deus com o teu sacrifício? Desculpa. Eu quero te incentivar. Você quer agradar a Deus? Creia e aceite o sacrifício que Deus fez pelo seu próprio Filho na cruz para te salvar e para te abençoar. Por isso que eu termino falando o que eu falei lá no início da mensagem. Toda a nossa vida precisa passar pelo filtro da cruz de Cristo. Se você a partir de hoje começar a caminhar com essa mentalidade, com essa verdade, você vai viver um evangelho muito mais leve, muito mais alegre, muito mais agradecido, muito menos peso, opressão. Ontem nós ouvimos um testemunho aqui no cafezão de uma irmã que disse: pastora, a minha filha
ela tem percebido a minha alegria e a minha leveza depois que eu comecei a congregar na Ohana, porque as outras igrejas que eu ia era um peso, era aquela cara fechada, amarrada, tensa. E ela disse: puxa, mas como você mudou o semblante? Você fala de igreja, hoje você fala de uma forma alegre, satisfeita, você que está sempre se envolvendo com as coisas lá na Ohana, você está diferente. Mas isso não porque a igreja Ohana é perfeita, não. A igreja Ohana, a comunidade Ohana, ela é feita de pessoas muito imperfeitas. A começar por esse que está com o microfone na mão. Agora, nós cremos nessa mensagem. Nós cremos nesse Evangelho. O Evangelho da cruz de Cristo. Nós não só pregamos, anunciamos, mas cremos e vivemos o poder desse Evangelho. Onde Paulo vai dizer: a minha pregação não consiste em palavras bonitas, mas no poder transformador do Espírito Santo na vida das pessoas, a partir do momento que elas começam a acreditar e a confiar nessa mensagem da cruz. Não tem outro Evangelho. Não tem outro. Então, que nesse mês de fevereiro você possa mergulhar nesse Evangelho do Cristo crucificado, do Cristo ressuscitado, levar tudo que Ele já conquistou para você. É só você aceitar. É como se Jesus viesse com um cheque. Nem existe mais cheque, existe? Existe sim, existe. Vem com um cheque em branco para você dizer assim: estou te dando um cheque em branco, você pode gastar à vontade. Já tem fundo, tem, como é que chama? Tem crédito. Mais do que especial, é um cheque celestial. Pega a visão. Só que a gente tem a cabecinha tão pequena, a mentalidade tão limitada, como o Manezinho diz aqui, cabeça de camarão. Você não sabe o que significa cabeça de camarão, depois você não entendeu. E a gente usa uma merreca e acha que já usa um pouquinho como se já estivesse devendo para Deus. Só que na graça e no amor de Deus, o que Ele fez por nós na cruz, esse cheque celestial é ilimitado. É tão poderoso que quanto mais você usar, mais você vai viver, vai receber. É o contrário. Eu acho que eu estou abusando de Deus. Deus não entendeu. Quanto mais tu abusar, mais tu vai se encher. Glória a Deus, aleluia. Jesus não amava até Judas, que era o traíra. Na última ceia ele molhou o pãozinho no vinho e falou: pega, meu amigo, tu é meu brother, tu é meu chapa, tu é meu parceiro. Lá no fundo eu sei que tu vai me trair, mas não tem problema, tu é meu amigo. Eu sou resolvido, tu não está, mas eu te amo. Só que João, ele diz assim: eu sou o discípulo, ele não dizia eu sou, mas ele dizia o discípulo amado, o preferido, o queridinho de Jesus. Mas porque ele entendeu, ele era folgado, era o único discípulo que botava a cabeça no peito de Jesus. Por que os outros não botavam? Porque achava que não podia. Mas imagina se Pedro chegasse lá todo atrapalhado e botasse a cabeça no peito de Jesus e ele falasse: sai fora, Pedro, está todo errado. Mas não, Jesus não ia ter essa atitude. O único que botou a cabeça no peito de Jesus, que reclinou no peito de Jesus, foi João. E ele escreveu 1 João 4,10: Deus é amor. Não foram os outros, foi João. Para quem que Deus revelou o Apocalipse? Não foi para João? Porque ele entendia de coisas mais profundas que os outros não entendiam. Por mais que Apocalipse tenha muito simbolismo e alegoria, mas foi ele que escreveu o Apocalipse. Porque ele entendeu o amor de Deus. E Deus quer que nesse mês de fevereiro você possa entender muito mais profundamente do amor de Deus que foi revelado, manifestado na cruz do Calvário. E eu termino lendo com você Romanos 8,
E você, Romanos. ao 37, nós vamos orar. Romanos 31, verso 37. Pode ser na revista atualizada mesmo. Renesi. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede, ora por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Você ser vencedor é você lutar e vencer. Agora, ser mais que vencedor é alguém lutar por você e vencer por você. E foi por amor que ele venceu lá no